Fala, fala pessoal, boa noite para todos. Para a gente é um orgulho imenso estar com todo mundo aqui. Eu sei que a galera está começando a entrar. Como hoster da casa, quero dar boas-vindas para todos vocês. A gente tem um Spartacus que deve logo logo aí adicionar a gente para poder começar o bate-papo. E a ideia é efetivamente a gente conseguir fazer uma troca aqui com todos vocês para demonstrar aí, ou tentar responder e entender um pouco como que a gente está vivendo aí agora, nesse momento, no mundo corporativo, e falando de um tema tão importante, e hoje, o dia onde se comemora o orgulho LGBTI+, aí no mundo inteiro. Deixa eu adicionar aqui agora. Um minuto, galera. Adicionando. Dá um minutinho pro pessoal entrar na live. Tá conectando. Olá! Fala, fala, Spartacus. Olá, tudo bem? E aí, Argentina, tudo ótimo? E você? Só alegria. Tirando esse pessoal aí no domingo à noite para poder vir conversar com a gente, acho que já é um grande desafio, né? Uma grande vitória também, né? Já que hoje não teve parada, pelo menos é uma forma da gente celebrar. Ótimo ponto. Acho que é um momento, a palavra de celebração aqui. Acho que te agradecer super, Spartacus, para estar aqui com a gente, para ensinar um pouco para a gente, que eu sei que temos um caminho, a gente estava conversando isso aqui antes da live, a gente tem um caminho super longo pela frente, Sim. mas estou super orgulhoso de ter você aqui ensinando, batendo papo, conversando junto e conseguindo melhorar aí um pouco o futuro da comunidade LGBTI+, nas indústrias no Brasil e fora do Brasil também. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente por ver uma empresa do porte da Suzano, né, se importando com a causa, se importando em ouvir nossas demandas, como realmente deixar a empresa no lugar mais inclusivo para pessoas de todas as letras da bandeira. Então, estou muito animado. Gratidão. Show. Te dando como roster aqui, eu estava falando, dar umas boas-vindas. Eu sei que muita gente já te conhece, não precisa apresentar, mas eu vou seguir o protocolo aqui. Não sei se vocês, todo mundo conhece o Spartacus. Ele é publicitário, youtuber, apresentador do Futura e colunista também do GNT. Aceitou esse bate-papo com a gente. Então eu vou começar nada mais. Prometo que eu não vou fazer pergunta cabeluda, Spartacus, mas a gente vai alinhando aqui. Mas eu queria saber um pouco, a Suzano, que é uma grande indústria, a gente sabe que uma coisa é a gente falar de diversidade e inclusão no eixo Rio-São Paulo, e outra coisa é a gente falar de diversidade e inclusão, e a Suzano tem 11 plantas espalhadas pelo Brasil, mas no Maranhão, interior, que a gente tem uma fábrica em Imperatriz, Mato Grosso do Sul, interior da Bahia. Como que você acha que a gente consegue, ou a gente poderia melhorar essa discussão de diversidade, de inclusão, nessas regiões mais afastadas no Brasil? Qual é a sua opinião e sua visão? Então, eu acho que depende da necessidade de cada lugar e do momento que cada espaço tá. Eu sou do interior da Bahia e lá de onde eu vim, em Itabuna, eu sentia que era um lugar que eu não me sentia tão à vontade para poder expressar minha sexualidade, né? Porque, sei lá, interior, às vezes a cabeça é mais fechada. E aí eu me mudei para o Sudeste há uns 8 anos atrás e eu senti muito mais livre aqui para poder ser eu. E eu via muito mais pessoas LGBTs expressando sua sexualidade com seus parceiros nas ruas, nas empresas. Então, eu acho que vale a pena a gente entender que dentro do Brasil existe um desafio muito maior. Eu acho que tanto de comunicação quanto de empregabilidade, eu acho que uma das estratégias que a gente pode usar para poder chegar nessas pessoas é a internet, né? Porque a internet ela meio que diminuiu as barreiras geográficas. Hoje em dia eu posto algo nas minhas redes e aí pessoas do mundo todo, não só do Brasil, conseguem ter acesso. E eu acho que assim, hoje muita gente do Brasil todo está conseguindo se desconstruir, mesmo que às vezes, sei lá, seu vizinho ou seu pai pensem de forma diferente. Então, saber usar a internet, saber usar esse canhão para poder se comunicar com essas pessoas, para poder falar de vaga de emprego, eu acho que é essencial. Mas também ficar atento às necessidades de cada local, né? Tem, sei lá, alguns lugares do Brasil que têm menos acesso à internet, e aí apostar em outras formas de comunicação, sei lá, cartazes, e aí que vai. Boa, boa.
Outro ponto aqui que a gente discute bastante, eu acho que quando a gente fala em diversidade, é um processo de aprendizado. Tem muita coisa que a gente não sabe e, por isso, os grupos de afinidade nas empresas são tão importantes. Porque é quase uma formação que a gente passa a ter para conseguir trazer esse contexto, essa realidade que muitas vezes a gente não tem no mundo corporativo. E um outro ponto que a gente também fala bastante aqui, como que você acha efetivamente, de novo, eu sempre coloco o histórico da indústria, porque uma coisa é você discutir essa inclusão e diversidade em empresas de serviço ou de tecnologia, como a Google, como o Uber. Outra coisa é ser em grandes indústrias de capital intensivo no Brasil. E assim, pensando mais na realidade de indústria, como que você acha que a gente consegue movimentar pessoas que não estão no grupo e muitas vezes não têm esse tipo de conhecimento? Qual que você acha que é a melhor ferramenta? É através de meta, é através de discussão, é através de campanhas internas de comunicação, endomarketing dentro da empresa? Qual que é essa visão que a gente consegue trazer essas pessoas para ajudar a gente nesse tipo de discussão? Eu acho que, assim, é preciso entender que a pauta LGBT é uma causa de todos, não só de quem é LGBT. Porque, assim, mesmo que eu não fosse LGBT, eu tenho amigos que são, e eu me importo com essas pessoas. Então, a causa delas é minha também. E eu acho que, mais do que isso também, todos nós somos cidadãos, todos nós merecemos respeito. É contra a lei que qualquer pessoa seja desrespeitada por causa da sua sexualidade. E é muito importante que a gente note que a gente está inserido em uma cultura que é machista, que é racista, que faz a gente reproduzir vários preconceitos sem querer. Então, eu acho que se uma pessoa ela não quer violentar as outras, ela tem que, no mínimo, fazer um esforço para poder notar o que ela está fazendo, o que ela está reproduzindo. Eu acho que a empresa ela pode se posicionar de várias formas. O que vocês estão fazendo hoje já é louvável. Não deixar um dia desse passar em branco. É mostrar que se importa. Mostrar que nesse ambiente corporativo, a bandeira LGBT é algo significativo. Não dá para você simplesmente ser homofóbico. Eu acho que é preciso também que existam políticas na empresa para poder punir a homofobia, LGBTfobia, transfobia, porque o que acontece é que, geralmente, a opressão é normalizada nesses espaços. Nós somos ridicularizados, enfim, somos discriminados e as pessoas levam como piada. Então é preciso que venha de cima uma orientação, uma punição para quem erra, para que as pessoas entendam que isso não vai acontecer novamente. Eu acho que mais do que isso é a empresa dar valor para pessoas LGBTs na empresa, não simplesmente que elas estejam lá para poder mostrar que a empresa é diversa. É mostrar que essas pessoas sim são capazes, têm talento e podem chegar em espaços de poder, porque a partir do momento que tem um LGBT em um espaço de poder, eu tenho certeza que as pessoas vão pensar duas vezes antes de discriminar ela, porque a pessoa vai poder se defender. Então é isso, assim, eu acho que hoje, no sistema que a gente está, as indústrias são quem mais tem poder para realmente transformar o mundo, né? É quem mais tem capital para poder criar produtos para a comunidade LGBT, para poder usar a mídia, a publicidade, para poder impactar as pessoas e desconstruir elas. Então, acho que a indústria tem sim uma grande responsabilidade. Boa, boa. Você é LGBT também, né? Sou também. Casado há 15 anos, o Esparto Augusto. Eu espero que depois da quarentena não separe, hein? Porque ele não aguenta mais Tomara. coisa aqui. Isso eu achei incrível, né? Porque, assim, é uma pessoa da comunidade e você ocupa um cargo de gestão na empresa, né? Isso aí. Qual é o seu cargo? Eu cuido da área de recursos humanos, de gente e gestão. Então, Executivo de aproveitando essa discussão, eu também queria saber de você como é que foi esse processo na Suzano, né? Como é que você entrou na empresa, como é que você chegou até esse cargo, você sempre foi aberto sobre sua sexualidade, você foi discriminado, como é que foi isso? Na verdade, eu estou há 15 anos no mundo corporativo e na última empresa que eu vim abrir, eu já vim para a Suzano, eu lembro que logo na entrevista eu já falei que na época eu estava casado há 10 anos e eu era gay. Mas eu lembro que foi um receio, eu sou do interior de Goiás também, Spartacus. Então, assim, a família bem tradicional, fazenda, então foi para mim uma dificuldade, primeiro, muito grande de aceitar e um medo muito grande de pensar que talvez eu não conseguiria me realizar profissionalmente. E como eu sempre trabalhei em indústria, antes em indústria química e petroquímica e agora em indústria de celulose, que são indústrias muito tradicionais, esse receio era ainda maior, porque é diferente, como eu estava falando antes, você trabalhar em algumas empresas de serviço de tecnologia e indústria. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que o Brasil, hoje, ele está passando por uma transformação muito grande e a gente vê grande parte das indústrias, e a indústria, ela tem, historicamente, é ligado a homens. Então, assim, quando você ia para uma faculdade de engenharia, há 15 anos atrás, estava formando 30% de mulheres, 40% de mulheres. Então, a discussão que a gente começou a ter
há 5 anos na Suzano, e como eu já entrei as pessoas sabendo que efetivamente eu era LGBT, era como a gente conseguia ou tentava um pouco mudar essa realidade, pensando em indústria e pensando no LGBTI, pensando em negro, pensando em mulheres, em PCD, e efetivamente começar a melhorar essa realidade. Mas sim, respondendo a pergunta, foi no início, antes, uma empresa antes que eu não entrei assumido, e você cria aquele fantasma na sua cabeça. Eu acho que todo mundo que é LGBTI e que está aqui acompanhando, de vão me demitir, eu não posso ser quem eu sou, eu começo a criar um mundo paralelo. Às vezes a pessoa nem está pensando naquilo, eu já crio que eu falei numa reunião uma coisa errada, ou eu escorreguei aquele ponto. Então, mas depois que você assume, e eu acho que isso é um recado super importante, assim, a gente tem que parar de pensar que a empresa vai escolher assim você. Não vai escolher porque eu sou gay. Você que tem que escolher a empresa, você que tem que ir, acessar, ver se a empresa ela realmente tem, como você falou, direitos claros, que tem esse tipo de compartilhamento de informação, discussão. Porque muitas vezes não vai ter, e ok. É como você consegue lidar com isso e efetivamente, enfim, escolher um caminho que faça mais sentido para você. E você conseguiu, sendo LGBT, chegar no cargo de direção, né? O que hoje não é tão comum nas empresas. Você vê mais pessoas como você na Suzano? Você sentiu que isso atrapalhou no seu processo de alguma forma, sua sexualidade? Então, eu acho que não, muito nesse ponto que eu já entrei, eles já entraram, eu entrei, na verdade, na empresa sabendo, e eles sabendo que eu era LGBTI. Mais. Então, eu acho que teve um momento muito grande de receio da maneira como eu falava, mas muito mais dentro de mim e aquele preconceito. Nossa, eu estou na indústria de celulose de 100 anos, então, assim, super tradicional, a maior indústria de celulose do mundo. A princípio, muito, quando você pega 10 a 5 anos atrás, e hoje a gente ainda está mudando isso, heterossexual, branco. Sim. Então, como que você se não enquadra ali, mas você começa a ajudar e trazer esse tipo de discussão. Então, assim, foi uma coisa muito natural. Eu acho que a empresa fomentou esse tipo de discussão e me deu o direito de voz para estar aqui, para estar conversando com você. Então, acho que é um momento único para a empresa como a Suzano, e como o impacto que a gente pode ter no Brasil, com os 35 mil funcionários que a gente tem, diretos e indiretos, para conseguir trabalhar nessa melhoria. Spartacus. Vocês tinham me falado também que você falava naturalmente, né, do seu marido, que isso causava impacto na empresa, né? Eu acho que isso é engraçado, assim, porque as pessoas não estão acostumadas, às vezes, a falar, meu marido, como você fala sua esposa, até muitas vezes em inglês, como a gente tem escritórios internacionais, algumas pessoas corrigiam quando você fala he, fala não, é she. O brasileiro normalmente confunde he for she, ele ou ela, né? Aí eu falei, não, é he. Ele, não, she, I'm gay. Ok, agora eu entendi o que você está falando. Então, acho que tem muito, às vezes, tem preconceito no mundo em geral, mas muito o tempo da pessoa digerir e falar, então, putz, é gay, ok. Então, assim, sim, qual que é a diferença? O que que isso impacta? Como você está crescendo na organização? Então, você desmitifica um pouco o fato de ser gay e você ter alguém ali. O fato de você ter uma trans ou um trans que a gente tem hoje na organização e tá ali entregando resultado nas reuniões. Então, você tira aquela ideia, muitas vezes estereotipada, e você traz ela para dentro da corporação para ver que é um grupo e é um ser humano, é um ser vivo como você, e você está interagindo. Então, acho que isso é uma coisa muito, muito legal, assim, de compartilhar. E o que você falou, eu acho que quanto mais a gente conseguir ter as pessoas nesse time de gestão e vendo que, olha, você conseguiu chegar lá, então eu posso chegar lá também. Eu acho que isso cria uma empatia muito grande dentro da organização como um todo. Mas uma outra pergunta aqui, que eu estou aqui também pensando e a gente discutiu, eu sei que você conversa com várias pessoas, Spartacus, já tem essa interação com grandes empresas. O que você vê que está acontecendo e que está discutindo hoje? Que tipo de movimentos que a gente está trazendo? Eu vi, a gente estava discutindo, pessoal, acho legal fazer um parêntese aqui, aberto, o Spartacus trouxe uma coisa super interessante, que a gente precisa falar também de LGBTI negros, que a gente precisa falar de trans. As letras são várias, né? E a gente precisa tentar colocar isso na discussão, que por mais que eu seja a LGBTI, o fato de eu ser branco, eu tenho um privilégio e eu consegui, através desse privilégio, subir dentro da organização. Então, quando você fala, Sparks, eu tenho várias discussões disso em paralelo com colegas e mesmo dentro da empresa,
que foi difícil, mas eu tenho dúvida se seria tão fácil, nas minhas palavras, se eu estivesse falando com um negro, ou um LGBT negro, ou mesmo um branco. Como que você avalia, como você vê? Porque eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa começar a ter nas grandes organizações, né? Eu acho muito legal você ter trazido isso, porque é exatamente isso. Eu acho que a gente está no momento agora do movimento LGBT, que a gente está discutindo muito interseccionalidade, né? A gente viu, assim, várias empresas começando a se importar com a causa LGBT, a vender produtos para as pessoas LGBTs e falar que tinha um compromisso, que tinha um quadro de funcionários com tantos por cento de pessoas LGBTs. Só que, sem uma visão interseccional, muitas vezes isso acaba sendo uma reprodução de um sistema racista. Você vê lá uma supremacia branca de só pessoas LGBTs brancas, só gays brancos, na verdade, homens brancos de elite, que por acaso são gays. E aí a gente acaba esquecendo também das outras siglas. Onde estão as lésbicas? Onde estão as pessoas trans? Hoje as pessoas trans no Brasil, 90% delas estão na prostituição porque elas não conseguem emprego, né? E aí, assim, é muito bizarro que muitas delas vivem até só 35 anos e a gente acha isso normal, sabe? Se a empresa ela tem hoje é uma discussão que tem em todos os lugares. Se a empresa ela realmente está na luta anti-opressão, se ela tem um compromisso com as minorias, ela precisa olhar para LGBTs de todas as cores. Ela precisa olhar para todas as letras da sigla. Então, eu queria saber também, assim, na Suzano, existe essa preocupação? A gente tem a preocupação, e é um ponto que eu comecei conversando aqui com vocês, Pato, com todo mundo aí que está ouvindo para a gente. É uma jornada. Quando a gente fala Sim. das intersecções dentro do mundo LGBTI, a gente não está o best in class, a gente tem muito ainda para poder percorrer. A gente tem algumas movimentações, como a Suzana, a gente está falando de uma empresa florestal, e tem uma parte de sustentabilidade muito forte, a gente fala inclusive de inovabilidade. A gente entende que efetivamente esse link entre inovação, sustentabilidade e a diversidade está dentro da sustentabilidade da empresa a longo prazo. A gente acabou focando em algumas metas específicas, principalmente falando de educação. A gente está falando aí, tem um índice que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, como a Suzano consegue aumentar em 40% esse índice, um outro ponto super importante que a gente está começando a focar até 2030 é como a gente tira, isso para mim toca como funcionário de muito orgulho falar. Eu estou abrindo esse parênteses para fazer a conexão da intersecção LGBTI gay e negro, que é tirar 2.000 pessoas em linha de pobreza em nossas áreas de influência dentro da organização até 2030. A gente sabe que quando a gente está falando de negros, a gente tem, na sua grande maioria, uma falta de oportunidade e por isso a discussão de meritocracia é tão difícil. Eles não tiveram, em geral, o mesmo tipo de oportunidade que eu tive, mesmo eu sendo branco. Então, como a Suzano consegue criar essa formação básica e efetivamente começar a trazer esses negros e formarem para poder crescer na organização. Então, a gente não tem, respondendo a pergunta aí, especificamente quando a gente fala na intersecção, mas a gente tem alguns programas de formação que a gente está começando a fomentar, porque não é só trazer, mas como é que eu incluo e formo. Porque eu não consigo colocar uma pessoa de universidades muito top de linhas, essa antiga expressão que a gente usa no Brasil, com outras que não são e achar que ela vai crescer dentro da organização. Então, o comprometimento é como é que eu trato e aí, por isso, essas metas que eu fomentei, de tirar da linha da pobreza, de melhorar o IDEB, para conseguir trazer esses negros e fomentar a aceleração dentro da organização. Nesse caminho, Spartacus, a gente firmou também uma meta de alcançar 30% de negros em alta liderança, porque é meio tricky quando a gente fala na indústria. Hoje a gente pode falar que a gente tem 45% de negros na indústria, mas a indústria normalmente está muito na operação. Então, o que a gente precisa fomentar é acelerar essas pessoas para que eles estejam dentro da organização. Então, é um pouco isso que a gente está começando a discutir e a movimentar. Mas concordo, acho que é um caminho longo, não estamos lá ainda. Eu acho que essa live, eu acho que é uma empresa de 97 anos, a primeira vez que a gente está efetivamente discutindo isso, eu acho que é formar, é falar da questão do privilégio branco, é falar a relação LGBTI, é falar por que as mulheres não estão crescendo e a gente ainda tem uma uniformidade em posições executivas de homens. Então, assim, como a gente fomenta para trazer efetivamente o tema dentro da discussão? É isso. Eu acho que esse é o caminho, porque ninguém nasce desconstruído, né? Você falou que a Suzana tem 97 anos, o movimento LGBT tem 50. Então, assim, nossa pauta realmente, historicamente, é recente, mas é isso. É preciso que as empresas, não que elas estejam prontas, mas que elas estejam com o compromisso de tentar incluir essas pessoas.
é muito importante que exista um pensamento interseccional, porque quando se pensa em inclusão de LGBTs e não se olha para LGBTs negros, geralmente a pessoa mais privilegiada é a mais contratada. E aí você vê vários LGBTs brancos chegando na empresa. Quando se pensa em negros e também não tem uma discussão interseccional, o negro hétero, por ser mais aceitável, é geralmente o contratado. E aí pessoas como eu acabam sem emprego, acabam marginalizadas. E além disso, uma coisa que você falou que é muito importante é essa meta para poder colocar 30% de pessoas negras em condição de liderança. Porque as empresas geralmente têm pessoas negras, como faxineiras, como funcionários lá de baixo escalão, pessoas que estão sendo exploradas. E assim, se tem pessoas negras recebendo pouco e pessoas brancas no topo mandando, é só uma atualização do sistema racista. É preciso realmente mudar essa estrutura, colocar pessoas negras também no topo, para que elas também possam decidir, para que a empresa seja realmente um lugar diverso e com oportunidades para todos. Então, assim, acho que o caminho está certo e é isso que importa. E Eu queria sabe, saber. falando nesse ponto aí, Esparto, você está trazendo assim, temas super importantes para acho que várias indústrias aqui grandes e parceiras da Suzano estão participando, estou vendo alguns comentários, mas assim, me assustou uma vez, eu estava ouvindo uma reportagem há 2 semanas atrás, mas que o Brasil é o país, depois da Nigéria, com maior quantidade de negros e como efetivamente a gente não vê isso nas organizações, não vê isso nos programas de TV ou na televisão, e o quão é importante, e eu acho que pós-pandemia e Covid, as empresas passam, assim, ter um papel social, e lembrando, não é assistencialista, mas é social, de desenvolvimento, como é que você desenvolve, como é que você fomenta, muito importante, muito grande, que eu não via antes. Eu acho que o líder muito da organização vai começar a mudar e tentar a ir mais para esse caminho de sim, preciso incluir diversidade, sim, preciso entender a intersecção, preciso ajudar a parte social, porque a empresa é formada pelos líderes. Eu acho que esse tipo de liderança e esse Sim. tipo de discussão que você está fazendo que vai fomentar, e eu convido todas as grandes indústrias brasileiras a gente a conseguir catalisar isso e tentar colocar isso um tema importante para ser discutido. Eu falo muito isso, a gente coloca meta de EBITDA, meta de volume, meta de vendas, mas a gente precisa começar a conscientizar e colocar essas metas dentro das grandes corporações também. E eu acho que é importante colocar essas metas não só por uma questão moral, porque assim, todos nós merecemos direitos, todos nós temos que ser respeitados, mas eu acho que também por uma questão de mercado. Porque assim, hoje pessoas negras e LGBTs, elas não estão na mesma condição que 100, que 300 anos atrás. Eu, por exemplo, hoje sou uma pessoa negra LGBT que eu consumo, eu compro de empresas, e eu não vou comprar de uma empresa que não me inclui. Eu já, por exemplo, e eu olho, hoje em dia, pessoas como eu estão conscientes e elas estão olhando isso em vários âmbitos, tanto na publicidade, quanto na empresa, quanto no âmbito dos funcionários. Se a empresa hoje, por exemplo, não representa pessoas como eu na propaganda, pessoas negras LGBTs, eu não me sinto nem chamado para consumir. Eu Convidado. sinto até, não me sinto convidado. Falo assim, essa não é produto para mim. É uma empresa que não quer vender para mim, não quer o meu dinheiro. E aí também existe também, eu acho que esse ponto da publicidade é algo muito importante, né? Porque assim, é preciso a empresa se comunicar, tanto para mostrar um apoio à causa, tanto para também criar novas representações do que é ser LGBT na sociedade, sabe? O LGBT, muitas vezes, ele era sempre representado nas novelas como piada, como chacota, sabe? As maiores representações de LGBTs negros que eu vi na vida foram em forma de chacota mesmo, de piada em programas de humor. E assim, você conseguir mostrar uma pessoa que é minoria na publicidade, como consumidora, como uma pessoa respeitada de forma normal, tem um impacto enorme. A Suzano tem essa preocupação? Sim, na verdade, como eu falei, uma evolução, né? Como a gente não é uma empresa de B2C, que é de consumo final, você não vai ver uma propaganda grande da Suzano. A gente está começando a fazer uma movimentação no mercado de tixo para bens de consumo, mas a gente não é uma grande empresa de bens de consumo. Então, o que a gente vem trabalhando muito, Esparto, que é o que a gente chama de EB, que é o Employer Branding, a marca empregadora. Então, quando a gente fala de programas de porta de entrada, uma primeira discussão que a gente começou a ter há 3, 4 anos atrás a gente precisa, teve até uma campanha que a gente fez, pintar fora do esquadro, né? Então, a gente precisa buscar outras universidades que não são as universidades dadas como top de linha. E aí a gente vai começar efetivamente a mostrar. Então, nosso EB, nossa marca empregadora, a gente começou a gerar propaganda para essas universidades, onde tinha casal LGBTI, onde tinham negros,
as apresentações, parece besta, mas assim, quando você pega 5, 7 anos atrás, as representações eram completamente brancas e com homens, até o ícorozinho. Então, assim, algumas coisas a gente começou a colocar e ir em universidades para conseguir mostrar, olha, se você talvez é mulher e pensa que indústria é só para homem, você tem uma carreira aqui. Então, você pode crescer na organização, você pode traçar uma carreira de executivo. Se você é negro, você pode trabalhar aqui. Então, como você se conecta com a marca dessa maneira? E você começou a falar, eu até falei sobre mim aqui, como é que eu saí do armário, como é que foi todo o processo e essa parte dentro da Suzano. Eu queria que você falasse um pouco, que você é uma figura super representada e que consegue falar do tema com bastante profundidade, com bastante conhecimento. Como é que foi esse início da sua carreira, como jovem, como negro, como gay, e como é que você enfrentou o preconceito nesse processo? Então, eu vim para o Sudeste, né? Então eu era negro, gay e nordestino. Ainda tinha essa camada de opressão. Eu passei por vários processos seletivos, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito insistente. Então, eu, depois de esforçar muito, eu entrei na empresa, fui contratado pela Globo. E aí, felizmente, lá era uma empresa que, assim, ainda tinha muita coisa para se desconstruir, ainda tem, hoje em dia, né? Tá um processo, acho que é um processo que a sociedade toda está vivendo. Mas, assim, felizmente, as opressões que eu vivi lá dentro, eu consegui resolver, sabe? Falava com o meu chefe, e aí, assim, as pessoas tentavam, pelo menos, conversar para que aquilo não ficasse daquele jeito, sabe? Eu já fui chamado de gazela no trabalho, pela forma que eu andava. Eu já tive gente falando. Eu estava no trabalho na época que eu deixei meu cabelo crescer, né? Porque pessoas Uhum. negras como eu, a gente aprende que nosso cabelo é ruim. E aí, eu cortava meu cabelo, raspava a maior parte da minha vida. E foi enquanto eu estava no trabalho que eu comecei a deixar meu cabelo crescer para conhecer como ele é. E aí eu ouvi comentários de pessoas falando que eu não estava me cuidando, que eu estava desleixado com minha aparência, porque meu cabelo estava aparecendo. E E isso aí, muito assim, tempo atrás, Spartacus? Não, quanto tempo atrás foi? 2017, 3 anos atrás, né? Mas, assim, é um processo, né? Eu acho que o mais importante é essas coisas vão acontecer, mas o que importa é a nossa reação a elas. A gente não pode deixar isso ser natural. E aí, por isso eu falava, e aí, enfim, aos poucos, eu, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito, eu era publicitário, né? Eu ainda faço publicidade na internet, né? Mas eu trabalhava na empresa. E aí, por exemplo, chegava para mim para fazer uma arte para falar de diversidade. E aí eu colocava uma mulher negra. E aí, às vezes, me perguntavam assim, ah, mas como é que você coloca uma mulher negra se a gente está falando de diversidade? Diversidade tem branco também. Mas aí é todo um processo de conversar e falar assim, mas nessa empresa aqui, quem mais precisa ser visto, ser representado são as mulheres negras, porque elas estão ausentes em toda a programação, não sei o que e tal. Aí arte de programa de funcionários. Aí eu tentava incluir pessoas negras, né? E aí eram brigas que eu comprava, mas que... Porque eu sinto que é isso, assim, uma vitória que eu tinha dessa dentro da Globo ia chegar a milhões de pessoas. Então o impacto que isso podia ter na sociedade podia ser enorme. Por isso eu acho que assim, falar com as empresas é algo muito necessário, porque hoje é quem mais tem realmente poder para influenciar a sociedade. Quem compra esses espaços de mídia, quem está comprando lá o horário nobre do Jornal Nacional, não são as pessoas, são as empresas. Então a gente tem que falar com as pessoas das empresas para ver se elas pelo menos tomam consciência e entendem que incluir essas pautas é algo não são compromissos para tornar a sociedade um lugar mais acolhedor para todos, mas também uma necessidade, né? Porque é isso, a empresa hoje que não está dialogando com essas pautas, ela deixa de vender. Ela vai perder um grande mercado de pessoas negras, de pessoas LGBTs, que hoje movimentam trilhões. E eu acho que não Então, só perder em trilhões, mas assim, você está perdendo potenciais e pessoas que poderiam desenvolver produtos, desenvolver estratégias fenomenais e hoje estão à margem da sociedade. As pessoas poderiam estar produzindo e poderiam estar dentro das organizações ajudando efetivamente a fomentar e acelerar todo esse processo dentro dessas empresas, né? E uma coisa que eu ouço muito, eu até vi um comentário aqui, o que você falaria? Eu já tenho 30 mil respostas aqui na cabeça, mas você é uma pessoa, acho que com um bom conhecimento para ajudar nisso. Mas quando a gente fala de por que não tem o orgulho hétero, e a gente fala do orgulho LGBT, e qual que é a sua resposta? Às vezes eu ouço em alguns... A gente vai fazer, Spartacus, na semana que vem na Suzano, muito nessa ideia de formação, porque a gente já tem os 10 compromissos
do Fórum LGBTI+, assinados, e a gente vai começar a discutir de piadas homofóbicas. Porque muitas vezes, quando você vê dentro da indústria e do mundo corporativo, não é como na rua que você vai sofrer uma agressão, que você vai ser espancado, que você vai ser, vai sofrer esse tipo de agressão realmente física. Muitas vezes pode estar em comentários, como você falou, em relação ao cabelo, pode estar na maneira como você olha, ainda sutil e que existe, né? Então, a gente está promovendo esse debate na semana que vem de piadas homofóbicas, e isso é um questionamento que sempre perguntam, e nesse mês LGBTI+, hoje, que é aqui no mundo representado por essa data, como que você enxerga isso? Eu sei, respira na hora de responder, mas assim, eu estou respirando também, mas como você vê? Por que não tem? Assim, tem pessoas que falam isso por ignorância e tem pessoas que falam isso por deboche. Se a pessoa fala por deboche, eu não respondo. Se a pessoa fala por ignorância, eu simplesmente explico que existe uma estrutura de sociedade que naturalmente faz pessoas terem orgulho de ser quem são e outras se envergonharem, sabe? Quando você é um cara branco, quando você é um cara hétero, por exemplo, e você se vê representado em todas as novelas, você é o protagonista de todos os filmes, você está na bancada de todos os jornais, você tem a mesma sexualidade que todos os grandes gênios da história, é muito fácil você ter orgulho de você mesmo. É muito fácil ter orgulho de ser hétero. Agora, quando você, desde criança, é alvo de chacota, as pessoas falam que você é inferior porque você é viado, as pessoas falam que você não é macho bastante, por isso você é um fracassado. Quando muitas de pessoas LGBTs às vezes tentam se matar porque acham que são um fracasso, uma falha da sociedade, então afirmar o nosso orgulho é uma forma de lutar contra essa vergonha. É uma forma de falar que não, eu não sou inferior. Eu também mereço ter orgulho, porque você já tem naturalmente. O orgulho de ser hétero é uma regra na sociedade. O orgulho LGBT, sim, é revolucionário. Nossa, lindo. Bom que vai ficar gravado isso aí, hein? Eu vou pegar uns 5 vídeos para depois disparar para o pessoal. Show, show, show. Eu até, enquanto você estava falando aqui, eu estava vendo e anotando. Acho que um ponto muito, quando a gente fala do orgulho LGBTI, mas eu acho que nasceu muito mais necessidade de você ter o direito e você exercer esse direito sem perseguição. Então, assim, se você já tem esse direito, não precisa ir para a rua a lutar, eu acho que você tem que muito mais efetivamente agradecer e ser grato, porque você não precisa buscar por esse direito de igualdade, né? Por isso que eu falo muito em relação aos direitos humanos, é assim, é exercer aquilo que já foi dado e aquilo que já foi conquistado, só que para o grupo LGBTI+, para o grupo de negros e mulheres e PCDs, a gente vê ainda que tem um longo caminho pela frente para ser percorrido, né? É isso, eu acho que assim, a gente não precisa de privilégio para ter sucesso. Acho que se a pessoa confia no seu talento, ela não precisa que os LGBTs estejam lá sendo excluídos das empresas, os negros, para poder ela garantir a vaga dela. Eu acho que tem que ser Se as pessoas falam tanto de meritocracia, elas têm que fazer com que o mundo seja justo. Isso. Inclusive, você falou aí que na Suzano teve uma coisa aí para os comentários homofóbicos, né, para poder educar as pessoas. Isso, para educar as piadas homofóbicas. Eu acho isso essencial, porque, assim, por exemplo, tem empresas que contratam pessoas trans para poder, enfim, falar que nós temos pessoas trans nas empresas, nós abarcamos todas as siglas, todas as letras da sigla. Só que aí não fazem um treinamento dentro da empresa com os funcionários. E aí a pessoa trans entra nesse espaço e é chamada diariamente de traveco. Às vezes ela não consegue usar o banheiro, porque as pessoas ficam com medo, falando, meu Deus, é um homem no banheiro das mulheres, é uma mulher no banheiro dos homens. E assim, a pessoa entra num espaço de violência e não consegue sobreviver ali dentro. Então, assim, é muito bom saber que a Suzano tem políticas para poder também educar os funcionários sobre essas questões. Boa. E teve um outro, enquanto, pessoal, a gente está batendo um papo aqui, eu estou tentando pegar alguns comentários para ir interagindo com o Spartacus, mas tem um outro ponto que eu sempre ouço também, que eu acho importante debater e pegar um pouco sua opinião e sua visão, Spartacus, que é a Suzano, as indústrias só tem espaços para gays que têm um jeito hétero. Isso é uma discussão muito grande, né? Se você já tem um jeito um pouco mais afeminado, ou se você não é o padrão normativo que a gente vê de um LGBTI que tem comportamentos ou jeito heterossexuais, isso acaba sendo uma facilidade. Então, é outro ponto que a gente também precisa discutir e precisa incluir que você tem que ser você mesmo, independente se você tem casa em corporativo. Aquele ponto que falava, olha, você é uma coisa completamente diferente em casa do que você é no trabalho, isso não conecta, isso não te dá de uma maneira genuína. Você não consegue prover, inclusive, soluções e ajudar empresas. Então, você tem que se colocar e você tem que ser aquilo que você é. Como você enxerga essa discussão, Spartacus? Eu acho que é isso. As pessoas estão entendendo que
você não é uma luta simplesmente pró-LGBT, é uma luta anti-opressão. E tem várias formas de opressão que se acumulam. Se você tenta apenas escolher o LGBT que é mais aceitável para a sociedade, para poder ser o diretor da sua empresa, você vai acabar escolhendo uma pessoa que é a menos oprimida de todas. E aí você não está efetivamente combatendo a opressão, né? Dentro do... Eu, por exemplo, não sou um gay tão afeminado, né? Tem outros gays que sofrem muito mais preconceito do que eu. Inclusive preconceito não só profissional, mas no meio afetivo, sabe? Na rua. É muito mais difícil você ser uma bicha afeminada, uma bicha preta afeminada. Então, é preciso realmente que a gente olhe para tudo isso e olhe para que o espaço de trabalho seja um espaço acolhedor, um espaço de educação. Porque eu acho que um funcionário LGBT que está naquele espaço se controlando, se prendendo, impedindo que a empresa realmente veja tudo que ele pode dar, eu acho que assim é um enorme desperdício. Eu, por exemplo, eu lembro que no meu ensino médio eu sofria muito bullying, né? Porque eu era Little Monster e tal, gostava de dançar a coreografia da Lady Gaga. E eu comecei a querer esconder isso, porque eu falava assim, gente, quanto mais eu falo isso, quanto mais eu me divirto, mostro quem eu sou, mais a galera pega no meu pé. E aí, durante um ano, eu tentei fingir que eu não era isso, tentar ser hétero, aí pega o CD, dá pra outra pessoa, para de ouvir Madonna, para de ouvir a Britney, a Beyoncé, e aí, um Amo ano todas, hein, depois, Spartacus? Amo todas. é isso. Só que aí, um ano depois, surgiu um trabalho de geometria do meu colégio, e aí, nesse trabalho, o professor falou que a gente podia usar o tema livre, e eu tava com uma equipe, que era uma equipe que tinham amigas minhas, que não me julgavam. Eram amigas que elas não tinham preconceito comigo, sabe? E aí eu me senti confortável para poder dar uma ideia. Eu falei, gente, por que a gente não faz esse trabalho de geometria fazendo uma paródia de um clipe da Lady Gaga? E aí o clipe, a gente fez esse clipe, refilmou o clipe, com, tipo, botando fórmulas. E aí o clipe viralizou, sabe? A gente postou na internet, ele bombou. A gente deu entrevista pro Jornal Nacional, pro Jornal da Globo, na verdade. A gente foi na Eliana. E aí foi por causa desse vídeo que viralizou que eu virei youtuber, sabe? Olha, Que eu decidi que eu não ia fazer direito, eu ia trabalhar com publicidade. Porque eu me senti confortável num ambiente para poder expressar quem eu era. Isso mudou a minha carreira profissional. Isso fez com que eu alcançasse áreas que nunca seriam possíveis. Então, assim, olha quantos talentos a gente está perdendo por causa da homofobia, por causa do racismo. Quantos grandes diretores, quantos grandes cérebros estão aí nas favelas, estão aí nas ruas se prostituindo por causa que não tem oportunidade. Né? Então, é isso. concordo. E teve até, enquanto você falava aqui, um comentário, até uma pergunta, se precisa ser hétero para ser aceito a Suzano ou ter o comportamento de hétero. Não, não precisa. A gente tem, sim, LGBTI+, que não tem comportamento de héteros. Eu acho que você precisa estar aberto, você precisa se permitir aprender e a gente vai errar, mas, assim, ter esse foco em resultado e comprometimento. Então, não precisa, eu estou vendo aqui, enquanto vocês estão falando, as perguntas e não fiquem preocupados, não. E eu ainda tô sério aqui, hein, gente? Me dá mais uns 15 minutos com a garrafa de vinho que eu não vou ficar tão heteronormativo assim, hein? Na festa da empresa você solta mais? Me solto mais, me solto mais, me solto bem mais. Tiram até o álcool da minha mão para eu não me segurar lá no palco. Foi engraçado, isso foi legal, porque o ano passado a gente tem todo final de ano a festa da empresa, né? E aí foi como um karaokê e tinha bastante gente, umas 400 pessoas dentro dessa festa aqui de São Paulo. E aí a gente cantou o Robocop gay e chamou todo o grupo LGBTI para poder cantar e tal. E depois quando eu saí, o pessoal, gente, agora a gente vê claramente que você é gay mesmo, né? Eu falei, realmente agora está aqui, são clear. Comigo era quando eu tocava Pablo Vittar na festa da empresa. Meu Deus, eu já quebrei copo de outras pessoas da empresa porque eu estava coreografando e não me segurei. Mas legal, legal. Eu tô vendo. Vem cá, que metas? Você sabe de metas efetivas para listar para gente que a Suzano está focando para o futuro, para tentar tornar o ambiente mais colorido, mais diverso? Isso é super importante, porque a gente começou, a gente tem esse plural aqui, não sei se estão vendo, mas é o logo nosso dos grupos de afinidades. A Suzano, a gente tem 5 grupos de afinidades, a gente tem de LGBTI+, tem Black, tem o PCD, tem de mulheres e tem um super legal que a gente está vendo na discussão, que é de gerações. Porque como a gente está vendo muito essa a entrada de pessoas
de geração Y e beta, como que a gente faz com que as duas gerações se convivem juntas. Falando especificamente de LGBTI, a gente fez uma pesquisa Pulse, a gente está fazendo isso anualmente, e a gente estabeleceu que até, se não me engano, 2025, a gente quer um ambiente inclusivo, efetivamente zero preconceito dentro da organização. Então, a gente está começando a acompanhar como está tendo essa evolução e como efetivamente, por isso o que eu falei atrás ali, aquele bate-papo que a gente vai fazer de piadas homofóbicas, porque isso é uma das maneiras de você efetivamente não ter um ambiente inclusivo. Então a gente começa a medir e por que a gente não colocou, isso é muito doido, Spartacus, agora que você perguntou, vamos ter 10%, que é uma média que se fala globalmente que tem um número de LGBTI mais na sociedade, como target da empresa. Mas se a gente analisa aqui no Brasil, e eu não sabia esse dado, Spartacus, a gente tem 62% das pessoas LGBTI+, não saindo do armário dentro das grandes organizações. Então, assim, não é que a empresa não tem. A gente já deve ter bastante LGBTI+, negro, lésbicas, e toda a intersecção, só que as pessoas não ficam confortáveis de sair. Então nesse ambiente confortável, né? Não tem exatamente nesse caminho. Então, o que a gente fez eu, em vez de virar e falar assim, eu vou para o mercado, vou colocar nossos programas de porta de entrada, e a gente fala no TI, jovens engenheiros, estagiários, que eu quero contratar LGBTI+, sendo que tem ali, efetivamente, as pessoas não se sentem confortáveis. Então, a gente foi um pouco do lado inverso. A gente falou assim, como a gente torna o ambiente mais confortável, ou mais diverso, ou mais inclusivo, para essas pessoas serem aquilo que elas querem ser. Então, esse foi o processo e a meta que a gente começou a estabelecer dentro da organização. E aí você tem outras séries de metas para cada grupo de afinidade para a gente percorrer. Então, a discussão muito foi assim, como eu deixo como obrigação? E aí a gente foi agressivo, porque eu quero ter 100% de um ambiente inclusivo. Então, eu não posso ter uma reclamação na auditoria, na ouvidoria, que eu não estou ouvindo uma piada, ou eu não estou me sentindo confortável com o meu gestor. Então, o foco, né, nosso é que lá em 2025, quando a gente gerar esse pulse, que é essa pesquisa, a gente garanta que não haja no grupo de afinidade esse tipo de preconceito. Então, assim, é um caminho que a gente está começando a discutir, mas a gente achou que faria mais sentido, ao invés de você captar, fazer um processo de captação externa, a gente trabalhar aquilo internamente e desenvolver um processo nesse caminho. Tudo isso é importante, né? Porque é isso, não adianta você captar as pessoas e colocar ela no ambiente onde ela não vai se sentir à vontade. Então, tem que ser uma transformação tanto externa quanto interna, né? De tornar esse lugar melhor para todos. E pensa nesse caminho, assim, Spartacus, a gente sendo uma empresa florestal, eu tenho fazendas espalhadas no Brasil inteiro. E eu sempre falo isso, assim, mesmo na indústria, eu falo na indústria, nossa fábrica de celulose, uma coisa é você estar lá, outra coisa é você estar agora numa fazenda no interior do Piauí, que teve um comentário aqui como a indústria florestal globalmente efetivamente ajuda e faz essa inclusão. Que eu falo que é bem diferente nesse caminho de ter uma pessoa lá no interior do Piauí, no interior de Minas, no interior do Pará, colhendo uma árvore ou fazendo um processo de silvicultura, que é colheita. É muito diferente, porque eles não têm um contexto. Então, outro ponto que a gente começou a fazer, e isso o Covid acelerou muito, é assim, como é que eu faço um comunicado para o seu pai e para a sua mãe e não só para o colaborador? Porque muitas vezes eu tenho que conscientizar a família, não tem como você conscientizar só o colaborador. Porque esse tipo de discussão, e foi uma discussão que a gente está tendo muito, porque você viu que teve um aumento de feminicídio na época de pandemia muito grande. Como que a gente leva as discussões para casa, para a família? A família precisa colocar na mesa de jantar e falar, olha, o que é um trans? O que é um LGBTI+. Por que os negros não têm esse tipo de desenvolvimento educacional? Por que a gente não consegue dar oportunidade? Por que existe feminicídio no Brasil? Então, a gente começou a pular o colaborador e começar a ter um acesso de comunicação na família dele. Como é que vocês fizeram isso? A gente começou a fazer webinars, a gente começou a fazer um pacote com álcool gel, com máscaras. A gente tem algumas comunidades que ajudaram a produzir máscaras para a gente. Então, a gente fez um pacote com mensagens para falar de comunicação. A gente colocou psicólogos para poder entrar no webinar, no link que a gente dava, e a família era o dia da família, não era durante a semana. A família inteira entrava, a gente falava, olha, hoje a gente vai discutir de saúde mental. Hoje a gente vai discutir de feminicídio. O que está acontecendo no Brasil? Por que isso é tão importante? Porque às vezes as pessoas estão sofrendo, elas nem sabem que aquilo existe. Ela não tem noção isso que eu estou vivendo. Então, assim, é importante, e eu acho que é uma obrigação, de novo, nós, indústrias, eu chamando todas as indústrias aqui, como é que a gente efetiva essa conscientização no nível Brasil.
porque a gente está espalhado no Brasil inteiro, com fábricas, com indústrias e com florestas. Cara, eu acho que o que você falou aí é essencial, até porque essa questão do psicólogo, de falar de saúde mental, porque pessoas LGBTs, elas sofrem tanto preconceito e às vezes escondem isso por vergonha de ser quem são, que a taxa de suicídio entre pessoas LGBTs é enorme, sabe? No último mês a gente perdeu um homem trans chamado Demetrio Campos, que, enfim, não aguentou, sabe? E isso é frequente, se você for olhar a taxa de suicídio, principalmente entre pessoas trans, é gigantesca. Então, entender que a empresa tem que ser um ambiente acolhedor passa também por ter esse cuidado com a saúde mental do funcionário, né? Então, que bom saber que vocês já estão tendo esse debate, que vocês já estão tendo essa preocupação, porque é isso, às vezes o próprio espaço da empresa é um lugar de violência, a pessoa ela precisa ter uma ajuda, precisa ter um lugar para poder falar. Isso aí. Mas é isso. E eu acho, e é importante você falar também da família, porque os profissionais ali também vão ter filhos, né? Então, acho que se você consegue desconstruir aquelas pessoas ali para tratar melhor o seu colega de trabalho que é LGBT, você também acaba ajudando essa criança que pode nascer daquela família e se tornar LGBT também, né? Se nasce um filho gay, uma filha trans, sabe? A empresa já fez uma preparação para que essa criança no futuro não sofra violência dentro de casa. E para não parecer assim, que é coisa do outro mundo, porque se um pai e uma mãe do interior do Brasil vê que a empresa está discutindo isso, que sim, você pode ter uma carreira, que sim, é um profissional como qualquer outro profissional, acho que dá uma calma muito grande nessa angústia que os próprios pais têm. Então, o ponto que a gente está falando é como é que você forma os pais, Spartacus, para poder falar, meu, ok, não é uma coisa fora do mundo. E aí, era até um dos pontos aqui de pergunta que a gente estava discutindo, eu queria compartilhar com você também, assim, como fazer também com que pessoas que não concordam com isso, né, que eu não acho que LGBTI+ deve ter família, eu não acho que isso é certo, tem toda uma discussão que eu não vou entrar aqui, que é uma questão um pouco mais de religião, que eu respeito, mas assim, como que a gente cria esse ambiente de vamos conversar, é um valor dentro da empresa, e valores, a gente fala que valores não são negociáveis, então preconceito Sim. não é negociável na Suzano, qualquer tipo de piada não é negociável, está na veia da empresa. Então, como é que para você a gente trabalha, talvez, algumas pessoas que têm, às vezes, essa dificuldade ou não têm esse background de uma discussão aberta, de colocar esse tipo de ponto? Como que a gente trabalha isso, Spartacus? Então, eu acho que a gente precisa entender que as religiões têm que ser respeitadas, mas todos nós temos que seguir uma coisa chamada Constituição. Essa é a moral que todos nós, independente do que a gente acredita, somos obrigados a seguir. E essa Constituição protege pessoas LGBTs, sabe? Hoje, LGBTfobia é crime. Então, uma empresa que permite que isso aconteça, ela está sendo conivente com o crime. Ela não pode deixar que isso aconteça. Então, é preciso que isso fique bem claro para os funcionários, que os tempos mudaram. Tudo bem, tem funcionários de outras épocas, de outras gerações, que talvez não entendam isso, que não saibam que o STF decidiu que LGBTfobia é crime. Então, é importante informar essas pessoas sobre o que está acontecendo, sobre as vitórias do movimento LGBT, para que elas entendam que uma transformação está ocorrendo e que essa transformação muda também o nosso modo de agir na sociedade, a forma que a gente lida com as pessoas. Então, é isso, assim. Eu, hoje, quando uma pessoa, eu entendo que a religião dela é contra que, sei lá, que pessoas sejam gays, é só ela não ser gay, sabe? Não querer impor isso para outras pessoas. E eu acho que também é importante entender que, assim, se a pessoa não está aberta a respeitar pessoas LGBTs, ou seja, seguir a Constituição, eu não sei por que a empresa vai acolher um criminoso, sabe? Se a empresa está vendo que a pessoa não está disposta a seguir a lei, eu acho que a empresa tem que repensar aquele colaborador. Se realmente ela quer ter uma pessoa na empresa que pode, a qualquer momento, cometer um crime, que pode acabar depois indo para a empresa. E depois a empresa vai levar um processo e vai ter que se responsabilizar por isso. E mais que isso, né? Eu vejo assim, e não é porque eu estou trabalhando na Suzano, dá muito orgulho trabalhar numa empresa onde é líder no curso mundial de celulose. Assim, a gente vê poucas empresas no Brasil que efetivamente conseguem ter esse foco e ter essa liderança na China, na Europa e nos Estados Unidos. E eu estou falando isso, assim, muito mais do que lei, a gente tem que ver esse futuro, que muitas vezes há 5 anos atrás não era lei, mas já é uma regra que eu preciso respeitar e é o valor da empresa. Então, como a gente, como líder, e todo mundo que está aqui na Suzano participa, a gente precisa ser referência sim, ser referência na diversidade, ser referência em sustentabilidade, independente da legislação ou não,
são as grandes empresas e corporações, a gente sabe que está num momento difícil de política no Brasil, que vai conseguir ajudar a gente a sair desse momento. E um dos pontos que a gente começou a fazer, que ajudou muito o Spartacus, foi os cursos obrigatórios de viés inconscientes. Porque é natural. Eu tenho viés inconsciente, eu não sabia, assim, absurdo. E se você não treinar a liderança e você mesmo para identificar o seu viés inconsciente e na hora de você fazer uma promoção, separar e falar, putz, será que eu estou promovendo que a pessoa aparece comigo, que ela está nas melhores universidades, porque ela fala 4 idiomas, porque ela já morou fora, não porque da competência que ela está fazendo. Então, para mim, uma dica que eu daria aqui, gente de RH, de área de gente de gestão e de outras empresas, façam com que sua liderança e até o seu time a desenvolva ou faça esse curso, que é um curso rápido. Se você joga no Google, você vai ver, de viés inconsciente, porque o ponto é você identificar. Todo mundo tem, e é normal, não se assuste. A gente assusta quando vê, não, eu sou gay, então eu não tenho nenhum preconceito. E completamente errado. Você pode ser gay, branco, negro, lésbica, que você vai ter algum tipo de preconceito. Então, isso é super importante. Desculpa falar demais essa parte, mas eu acho que isso ajuda muito as empresas. Não, você está certíssimo. As pessoas acham que você vira LGBT e você entra num vale colorido cheio de unicórnios, como se não tivesse preconceito dentro da comunidade. Eu sofro muito preconceito de pessoas brancas LGBTs, por exemplo, sabe? Então, assim, é preciso, sim, ter uma preparação. Eu achei incrível esse curso de viés inconsciente. Eu não sabia que a Suzano tinha ele. Muito legal. Até porque é isso, assim, tem muitas pessoas na empresa que acham que estão sendo justas, falando assim, eu vou promover por competência. E aí eu vou se tal pessoa ela tem um portfólio melhor, se tal pessoa ela viajou mais, fez mais cursos, ela é mais competente. Sendo que a gente não nota que nesse trabalho tem um privilégio que está ali inserido, sabe? Eu, por exemplo, já entrei em empresas tendo uma preparação menor que outras pessoas que estavam em cargos parecidos com os meus, só que meu rendimento foi muito maior. Até por saber como aquela oportunidade é escassa para mim, eu dei muito mais valor, eu trabalhei muito mais, procurei fazer cursos depois que entrei na empresa para poder aproveitar aquilo ali, sabe? Então, eu acho que falta essa visão em quem tem poder, porque é isso. Quem está com a caneta, quem está promovendo, tem que olhar não só no que a pessoa já é, mas no que a pessoa pode ser, sabe? Porque o que ela é não é só o esforço dela, é o resultado de uma estrutura. E as pessoas esquecem disso. Perfeito, lindo, perfeito. E aí, só corroborando aqui, na Suzano, eu estou pegando as informações, entrando aqui, 8 mil colaboradores, que não é só gestão, isso é importante, já fizeram um curso de viés. Então, acho que isso colabora para... Eu acho que tudo é autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, que você tem profundidade do que você faz errado, o que você precisa melhorar, o resto, ok falar que você não tem nenhum de todos os programas. Como eu falo transparente, no início, eu acho que o Covid foi muito isso, a gente não sabia como fazer. Então, assim, como a gente aprende o caminho junto. Então, acho que esses cursos de viés inconscientes acabam aterrissando nesse caminho. Teve uma pergunta aqui que sempre surge, mas falando um pouco de transformação do ambiente das pessoas, né? O que a Suzano, pensando mais no ambiente, está fazendo, no meio ambiente, está fazendo para poder assegurar. A gente só passando alguns pontos aqui, tem uma discussão muito grande que a Suzano está focando, que é efetivamente a substituição dos plásticos e derivados do petróleo. Então, a gente está com um target de 10 milhões de toneladas de produto de origem renovável para substituir plástico e outros derivados fósseis até 2030, que eu acho que é uma pegada super importante que a gente está passando agora. É uma discussão de climate change, de mudança climática muito importante para a gente colocar e acaba, como a gente gera energia, a gente acaba tendo essa possibilidade de entregar também energia renovável dentro do Brasil e através da Suzano. Acho que só respondendo aqui, porque teve Não, muito importante falar isso, porque é uma luta anti-opressão, né? Se você luta contra uma opressão e ignora as outras, você está sendo incoerente. Então, Perfeito. É preciso que a empresa tenha essa preocupação, até porque cuidar do meio ambiente acaba sendo, às vezes, cuidar também das populações que estão vivendo nesses meio ambientes e que são afetadas por isso, sabe? Às vezes, sei lá, a gente tem aí terras indígenas e tudo mais que são afetadas por empresas que não têm uma preocupação real com o planeta. Então, é importante realmente que tudo seja alinhado. Metas. E, ó, fechando aqui, eu sei que está acabando aqui 5 minutos, mas eu queria ouvir de você primeiro falar assim, muitíssimo obrigado. Eu acho que é uma evolução constante, bater um papo com você. Você puxou nossa orelha, a gente abria aqui para todo mundo, para o time, deu uma puxada de orelha aqui na pergunta que a gente queria esquivar. O Spartacus falou assim, não vai não, a gente tem que falar e tem que discutir o tema. Então, acho que isso é super legal, Spartacus, é super espontâneo, super genuíno.
E eu acho que, de uma certa maneira, é importante trazer isso na mesa para a gente conseguir debater. E aquilo que você comentou, que eu achei que foi um aprendizado bom. Não temos e como é que a gente faz para poder melhorar, que é um processo natural. O problema é não discutir. Se eu não discuto, eu também nunca vou achar alternativa e ver que eu tenho aquele tipo de problema. Então, primeiro, te agradeço imensamente pelo seu tempo, pelos esclarecimentos aqui que você passou e por toda essa ajuda, eu acho que você está fazendo para a Suzano, mas trazendo um pouco desse conhecimento para a indústria no Brasil e na América Latina. Eu acho que é um passo importante. Eu acho que a gente tem um papel, eu falo sempre isso, que eu não precisei sair, eu e meu marido, na rua para poder pedir o casamento. A gente, quando quis casar, o casamento já era liberado. Mas eu tenho um papel e a obrigação de ajudar as pessoas e a melhorar o país que eu vivo, não só o ambiente de trabalho, não só crescer como organização. Então, eu queria pegar um pouco a sua opinião final aí, um balanço de tudo, o que você achou, o que é para você participar desse movimento e fechar aí com a sua fala. Então, quero antes de tudo agradecer imensamente por essa oportunidade, né? Primeiro por ver a Suzano se abrindo para poder saber mais como evoluir nessa questão da comunidade LGBT, por ter escolhido falar com LGBT negro, porque pessoas como eu são invisibilizadas, as pessoas geralmente procuram só falar com LGBTs brancos, então isso também é um grande avanço, essa visão interseccional. Agradeço também por a Suzano ter colocado uma pessoa da comunidade que está no cargo de liderança para falar comigo, ou seja, é uma prova que eu não estou falando com uma empresa que ela realmente está querendo só parecer LGBT e não tem nenhuma pessoa LGBT empregada, uma coisa que às vezes eu tenho que lidar e que é muito desconfortável. Agradeço também por você ter permitido que eu fizesse esse debate interseccional, porque é isso. Se quer falar comigo sobre causa LGBT sem que eu fale sobre questão racial, está procurando a pessoa errada. É uma luta só. Os dois me oprimem. Os dois fazem pessoas como eu se matarem, não terem empregos. Então, assim, é preciso a gente olhar para a estrutura toda da sociedade, senão não tem como a gente realmente combater a opressão. Então é isso. Eu agradeço muito, de verdade. O papo foi ótimo e eu estou muito grato. Super obrigado. Galera, muito obrigado por ficar até o final com a gente. Esse vídeo aí vai estar gravado e vai estar disponível para todo mundo acessar ao longo da semana ou mesmo depois. Eu sei que domingo, às vezes, ninguém é um pouco difícil o pessoal estar online aí, mas muitíssimo obrigado de novo, Spartacus. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu esclarecimento de todos os temas. Tá bom? Gratidão. Beijos. Forte abraço, galera. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.